Na opinião do dia está hoje connosco Jorge Miguel Corais, presidente da Associação Portuguesa de Feiras e Congressos. Boa tarde. Obrigada por estar na edição da RTP Informação. Olhando para a atualidade, quais são os temas que gostaria de assinalar? Sim, eu hoje, no fundo, penso que em termos de temas assinalo três notícias que têm muito a ver com a economia e com a crise, nomeadamente aquilo que o PIB português do terceiro trimestre de 2011 cai 1,7% com desaceleração das exportações. O Ministério da Economia, portanto, o Ministro da Economia que prometeu, ou que promete, ou que refere que no fundo, que vai implementar mais de 90 medidas da Troika ainda este ano. No fundo, estamos a falar de dois temas que estão muito relacionados também com a crise, portanto, e que vão provavelmente provocar ainda um pouco, vão no fundo prejudicar ainda mais esta questão, embora são medidas essenciais também para darmos a volta, nomeadamente à questão da dívida pública. Com efeitos em quanto tempo, na sua opinião? Como? Com efeitos em quanto tempo, ou em quanto tempo é que são necessários que esses efeitos sejam produzidos? Sim, acho que os efeitos já estão a ser produzidos, porque inevitavelmente o consumo das famílias está claramente a diminuir e inclusive as pessoas, como é óbvio, estão a retrair muito naquilo que poderiam consumir, por exemplo, na época de Natal e não só, não é? E portanto isto são medidas que vão se sentir ainda mais, porque inevitavelmente vai haver cortes que vão claramente prejudicar os salários das pessoas e portanto é algo que se espera a curto prazo, não é? E depois a outra questão também que eu destacaria é que o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, afirmou que em 2012 irá marcar o fim da crise, apesar de, em 2012, portanto, as estimativas do Governo é para, no fundo, um decréscimo económico de cerca de uns 2,8%. Acima de tudo, portanto, destaco o tema, por um lado, da crise. Destaco esta questão das medidas da Troika, porque, inevitavelmente, aquilo que nós até agora sentimos é tudo, no fundo, medidas que são necessárias, nomeadamente por causa da crise da dívida soberana portuguesa, mas que, acima de tudo, nós também precisamos de deslumbrar o que é o futuro da economia portuguesa e o que é que vai ser os próximos desafios e medidas essenciais para, no fundo, não serem só medidas que vão no sentido da crise e da diminuição económica. E a questão da confiança? Como? A questão da confiança, Sim, onde se aplica? A questão da confiança é essencial, não é? E quando se recuperará? A confiança vai demorar algum tempo a recuperar. Agora, acima de tudo, o que é preciso é nós conseguirmos, em Portugal, ter um desígnio nacional para aquilo que é importante para a nossa economia. Inevitavelmente, aquilo que nós precisamos da nossa economia é de, por um lado, conseguir que mais, no fundo, dinheiro e divisas do exterior venham, no fundo, para a nossa economia. E para isso é essencial quatro questões. Uma é conseguirmos o aumento das exportações, outra é claramente conseguirmos aumentar também a componente do turismo, a componente do investimento direto estrangeiro e a questão da dinamização daquilo que poderíamos designar a economia local. Três desses pontos podem depender do crédito que está disponível para as empresas com a torneira meio fechada ou quase toda fechada. Como é que isso é possível? Sim, portanto, eu diria que até ao momento, pelo menos na minha opinião, ainda não vislumbramos grandes instrumentos, ou não houve grandes declarações de grandes instrumentos ao nível da dinamização económica. Há claramente uma promessa que acredito perfeitamente que o Governo vai tomar, mas neste momento aquilo que nós temos sentido é claramente falar muito em medidas que provocam recessão. Agora, aquilo que eu, por exemplo, gostava também de referir e, no fundo, a importância, por exemplo, que o setor que eu represento ao nível das feiras e de congressos é que, claramente... Há alguns sinais negativos. Estão sinais negativos, mas há uma coisa que eu acho, mais uma vez refiro, é que o importante é nós conseguirmos ter o desígnio nacional do que é que queremos para o nosso país. E a componente internacional é importante. E como se cria isso? É o Governo que tem de criar? Eu diria que é o Governo, diria que é os empresários, diria que é, portanto, também as várias instituições públicas, nomeadamente também os governos locais, estamos a falar das autarquias. Na defesa, por exemplo, no fundo... Ou seja, é importante para Portugal, por exemplo, as exportações. É importante para Portugal o turismo. Inevitavelmente, se pensarmos nas feiras e nos congressos, são setores importantes para tudo isto.
E, inevitavelmente, ao contrário do que acontece, por exemplo, no exterior, portanto, nos países nomeadamente mais desenvolvidos, e mesmo na nossa vizinha Espanha, a questão das feiras e dos congressos tem um apoio completamente diferente de todos estes agentes que referi. E, nomeadamente, há claramente uma questão importante que é a capacidade de cada uma destas feiras se internacionalizar. Por exemplo, se pensarmos nos vinhos, se pensarmos no calçado, se pensarmos no mobiliário, inevitavelmente nós não assistimos a importância que nós damos a ter feiras, ou a importância que nós damos às nossas feiras para também ter capacidade internacional. E nesse aspecto, por exemplo, eu diria que é uma componente que é importante e que no exterior normalmente isso acontece, é que para nós conseguirmos ter capacidade de internacionalização das nossas feiras, é muito importante conseguirmos ter, no fundo, uma maior capacidade de financiamento daquilo que no mercado das feiras se designa os Host Buyers Programs, ou seja, no fundo, financiar a vinda de grandes compradores internacionais para permitir, por um lado, internacionalizar a nossa economia e internacionalizar as nossas feiras e, por outro lado, aumentar também, ou permitir também servir de alavanca para o aumento das nossas exportações no mercado internacional. E porquê é que não há captação desse investimento? Eu diria que aqui é essencial duas coisas. Primeiro, é muito importante que nós, que estamos numa era da racionalização, também consigamos olhar para esta questão racional. Ou seja, eu diria que, em parte, temos vindo a privilegiar a presença, no fundo, e o financiamento, por via direta ou indireta, das feiras internacionais. Com isto não quero dizer que Portugal tem que ficar isolado, mas certamente, por exemplo, um conjunto de feiras que são mais periféricas e que provavelmente não trazem tanto retorno, provavelmente se financiarmos esta componente, que é importantíssimo para a componente das feiras, nós estamos, por um lado, a permitir que o nosso produto se promova, o nosso território se promova, o nosso turismo se promova e, por outro lado, a nossa dinamização, no fundo, também uma dinamização local, que também é importante, com criação de emprego local. Portanto, e, no fundo, quando estamos a falar da crise, acho que é importante também pensarmos o que é importante apostar no próximo ciclo. E, inevitavelmente, olhando para aquilo que é necessário em Portugal, claramente nós sentimos que é, por um lado, que é preciso aumentar, vamos assim dizer, a capacidade de financiamento externo, entre aspas, sem nos endividarmos. Com retorno. E com retorno. Garantido. Muito obrigada, Jorge Miguel Corais, Obrigado, por ter vindo a esta opinião do dia, do 1820.